O medo é uma emoção normal das pessoas. Ele é usado quando estamos diante de um perigo real ou mesmo imaginário. Essa reação é instintiva e permite que as pessoas estejam sempre em alerta e protejam-se de eventuais perigos. Aliás, foi o medo que possibilitou a raça humana chegar até aqui. Os nossos ancestrais que não tinham medo eram mais distraídos e, por não estarem com esse senso de alerta ligado, eram devorados por outros animais pré-históricos. Então, se você tem medo, agradeça, porque ele te preserva. O grande problema surge quando o medo passa a se manifestar de forma excessiva, impedindo você de fazer mudanças necessárias em sua vida ou te paralisando diante de situações que não fazem tanto sentido. A esse medo paralisante, damos o nome de fobia, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se esse assunto é do seu interesse, já clica aqui no joinha e me acompanhe nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal da Hipnoclinic. Meu nome é Fábio Ribeiro, eu sou hipnoterapeuta e hoje nós vamos falar sobre fobias. Fobia à altura, animais, fobia social, enfim, existem vários tipos de fobia. A fobia de fato não é um medo comum. Uma pessoa pode ter medo, por exemplo, de ser atacada por um gato. Esse é um tipo de medo que a maioria das pessoas teria. Mas a pessoa que tem fobia não pode nem imaginar a hipótese de surgir um gato na frente dela. A reação seria exacerbada, exagerada. Por exemplo, ela poderia pensar em pular a janela caso houvesse um gato dentro do quarto dela. Isso acontece porque esse medo extremo é resultado de uma reação subconsciente ao objeto de fobia. Ou seja, aquilo que causa fobia representa, simboliza algo que para a mente subconsciente deve ser fortemente evitado. E isso acaba privando a pessoa de ter uma vida mais tranquila, porque em alguns casos a pessoa está o tempo todo tensa, na expectativa de ter que enfrentar aquilo que lhe causa tanto medo. Um bom exemplo disso são aquelas pessoas que têm medo de barata. É um inseto muito menos perigoso que um escorpião, por exemplo, mas que leva boa parte das pessoas, principalmente as mulheres, a terem uma reação descomunal. Há ainda quem deixe de voar de avião, de fazer uma viagem que sonha em fazer, mesmo sabendo que o risco é infinitamente menor do que andar de carro. Há também quem não dirige, fica na dependência de outras pessoas. Algumas pessoas não andam de elevador, não tomam vacinas por medo de agulhas, não saem de casa por terem fobia social. De modo geral, pessoas que têm fobias acabam, infelizmente, perdendo bons momentos ou boas oportunidades, porque o medo é muito maior do que elas. E para quem vê de fora, acha que é uma bobagem, algo insignificante ter uma fobia a uma lagartixa, por exemplo. Mas a pessoa não vê uma lagartixa na parede, sim um crocodilo. Só quem tem fobia sabe como o medo é paralisante e quando a emoção vem à tona, não há o que controle. A pessoa faz o que for preciso para escapar daquela situação. Mas esse tipo de disfunção tem origem em impactos emocionais sofridos no passado pela pessoa. E o curioso é que a causa, em boa parte dos casos, não é o objeto de fobia em si, mas algum fator externo que foi associado a esse objeto de fobia. Um exemplo clássico de como pode surgir uma fobia está no experimento do psicólogo norte-americano John Watson, feito em 1920 com um bebê. Esse experimento ficou conhecido como o experimento do pequeno Albert. John colocou vários animais diante de Albert, um cachorro, um macaco, um rato, um coelho, e ele notou que o bebê não esboçava reações de medo. No entanto, John Watson continuou colocando o ratinho na frente de Albert mais algumas vezes, mas a cada vez que ele fazia isso, ele usava um objeto que emitia um som bastante estridente, algo que incomodava os ouvidos de Albert. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Automaticamente, o cérebro de Albert passou a associar animais peludos ao som estridente. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. O resultado do experimento mostrou que agora toda vez que Albert era exposto a um ratinho, mesmo sem o som estridente, ele começava a chorar. E não é só isso. Ele continuou expondo Albert a outros animais peludos, como um gato, um coelho e até mesmo uma barba de Papai Noel, e o bebê chorava muito sempre que esses animais ou objetos eram expostos a ele. Vamos analisar o que aconteceu aqui.
O cérebro de Albert precisa protegê-lo dos perigos do mundo, mas como ele estava tendo os primeiros contatos com aqueles animais, aquilo não representava uma ameaça para ele. A partir do momento que foi acrescentado um elemento com um estímulo aversivo, como foi o caso do som, o cérebro associou a imagem ao som e acionou um sistema de autoproteção de Albert, que para escapar daquele perigo precisou chorar. Ou seja, o cérebro cria uma espécie de pareamento, atribuindo um significado negativo ao objeto de fobia. E a única alternativa que ele tem é chorar, porque ele não pode correr nessa idade. Na fase adulta, nós já temos recursos que são automaticamente acionados pelo cérebro, como gritar, correr ou até mesmo atacar o objeto de fobia. É dessa forma que acontecem outras fobias, como a fobia barata, por exemplo. Muita gente tem medo de barata, mas não é por causa de um inseto representar um grande perigo, mas porque durante a vida a pessoa criou um estigma em torno desse inseto. Provavelmente você já ouviu alguém gritando e correndo por causa de uma barata. E isso é mais do que o suficiente para que o seu cérebro associe a barata a algo perigoso, quando na verdade é mais inofensiva que uma vespa, por exemplo. No meu consultório, dentre os vários casos de fobia que eu já tratei, um interessante foi uma fobia a gatos. Essa cliente estava há 30 anos com essa fobia e não tinha conseguido resolver com outros procedimentos terapêuticos. Ela me disse que ela não ia a festas ou lugares que ela desconfiasse que tivesse um gato por perto. E uma vez ela foi a um resort com o marido. Quando ela percebeu que havia um gato andando nos espaços do resort, ela se trancou no quarto e só saiu quando garantiram que o gato não estava mais lá. Mas o que eu quero destacar aqui é que durante o tratamento dela nós encontramos o evento causador inicial da fobia dela. E foi quando ela estava com 2 aninhos brincando na casa dos avós e derrubou um vaso na sala. O avô veio correndo, apavorado e com aqueles olhos arregalados, disse para ela: "Não é para você pôr a mão aqui, não pode brincar aqui, olha o que você fez, você quebrou o vaso." Essa garotinha assimilou o olhar do avô e percebeu ser uma ameaça, uma vez que ele estava esbravejando, com os olhos bem abertos e movimentando bruscamente os braços. Ela ouviu aquilo, chorou um pouco e, como toda criança, dali a pouco, ela foi brincar com os gatinhos que havia na casa do avô. Ela puxou o rabo de um dos gatinhos, que desceu correndo uma das escadas. Ele desceu assustado, mas quando ela se virou para trás, ela viu um gato preto olhando com os olhos bem arregalados, muito semelhantes aos do avô. Então o cérebro fez uma associação do olhar do avô com o olhar do gato e guardou a seguinte informação: gatos são uma ameaça porque têm o mesmo olhar do seu avô. A partir daí, todos os eventos envolvendo gatos na vida dela reforçaram esse padrão neural até que desembocou em uma fobia incontrolável. Todos achavam uma grande bobagem e tentavam incentivá-la a se aproximar dos gatos, mas quanto mais insistiam, mais ela reforçava o padrão da fobia. O caso dela, assim como todos os outros casos de fobia que tratamos aqui na Hipnoclinic, levou uma só sessão. Portanto, entenda que a fobia é resultado de um acúmulo de emoções de eventos enfrentados no passado e que tiveram um viés negativo ao cérebro do cliente. Por isso, ele tenta agora proteger a pessoa de ter aqueles vieses do passado novamente. Se você conhece alguém que tem algum tipo de fobia, compartilhe com essa pessoa. Já aproveita para se inscrever no canal da Hipnoclinic, porque nós vamos publicar uma série de vídeos sequenciais e que eu acredito que sejam do seu interesse. Se inscrevendo e ativando o sino de notificação, o YouTube já te avisa quando sair o próximo vídeo. E se você enfrenta alguma situação parecida de descontrole emocional ou mesmo sintomas físicos como alergias ou fibromialgia e que não tem uma causa aparente, coloque seu comentário aqui embaixo que eu vou escolher um caso para fazer um novo vídeo aqui para o canal. Aqui na descrição você também encontra os links dos nossos outros canais para você poder acompanhar tudo o que nós compartilhamos sobre hipnose e hipnoterapia. E para você que sofre de alguma fobia, eu quero lhe convidar a participar do nosso curso gratuito de auto-hipnose, em que você aprenderá como praticar auto-hipnose em sua própria casa, com você, com a sua família, de uma maneira muito segura e eficaz. Lá eu ensino como criar o próprio roteiro para você usar a seu favor. É exatamente o mesmo processo que eu pratico em minha casa. Nesse curso você conta com aulas gratuitas e PDFs para que você possa desfrutar da melhor maneira possível dessa ferramenta incrível e revolucionária que é a hipnoterapia. Portanto, já se cadastre agora para participar do curso. Basta entrar em hipnoclinic.com.br/autohipnose ou então clicar num link que esteja em volta desse vídeo. O meu desejo é que você esteja no controle da sua vida. Te vejo no próximo vídeo.